Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação, Rafael Pio. 4h04, boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, nós vamos juntos até às 5 da tarde com muita informação para você do esporte pelo Brasil, pelo mundo, claro, semana de estreia dos nossos filhos, como gosta de dizer Carlão de Freitas. No próximo sábado eles estarão em campo e o coração já começa a bater mais forte. O que veremos na Série A2, o que veremos na Série A1 são os nossos times já a partir do próximo sábado em campo. E claro, aqui na CBN Campinas você vai acompanhar tudo sobre Guarani e Ponte Preta dentro do Campeonato Paulista. E você já pode começar a participar com a gente, hein? Através do WhatsApp. Anota aí, ó, 19 991869070 ou então através do chat no YouTube. Estamos ao vivo no youtube.com/CBN Campinas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Se inscreva, dê o seu like e, claro, faça o seu comentário ali no chat que a gente vai trazer para você a sua participação aqui nos 99.1. E eu quero começar o programa hoje de uma forma diferente. Pela manhã nós já o apresentamos, mas naquela frase também praticamente inventada por Carlos Eduardo de Freitas, na audiência rotativa do rádio, para quem não estava nos acompanhando pela manhã, a gente tá num dia muito feliz aqui na CBN Campinas, porque estamos reforçando e com reforço de peso a nossa equipe de esportes. Ele estará com a gente no CBN Esportes Campinas, tanto na primeira edição quanto na segunda edição, nas transmissões, nas jornadas esportivas, enfim, trabalho é o que não vai faltar e a gente vai abusar e muito dele, porque competência é o que não lhe falta. Antônio Lupe, a partir de hoje, tá com a gente aqui na CBN Campinas, reforçando essa equipe. E como eu disse pela manhã, Lupe, a alegria muito grande de ter você junto com a gente, não só pelo profissional, mas pelo amigo, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito legal. Bem-vindo mais uma vez, Lu. Obrigado, Pio. Boa tarde a você, ao Carlão, a todos que acompanham o CBN Esportes. Muito feliz nesse desafio. Como falei de manhã, é uma alegria imensa estar ao lado de profissionais com que a gente já tinha contato, mas ainda não tinha a oportunidade de ter trabalhado junto. Você, Carlão, o próprio Guarizo, que me recebeu tão bem aqui na cidade de Campinas, o Paradela, todos que me trataram tão bem aqui nesse primeiro contato que tive. Então estou muito animado, muito entusiasmado para esse projeto, que é um projeto gigantesco e por isso estou aqui ao lado de vocês todos. Obrigado pelas boas-vindas. É isso, gente. O Lupe falou desse projeto e olha, 2022 já foi um ano muito vitorioso. A CBN Campinas, tanto no CBN Esportes quanto na jornada esportiva, assumindo o primeiro lugar no Ibope. Eu tenho certeza que 2023 tem muita novidade vindo por aí, muita coisa boa e sem dúvida nenhuma vai ser um ano de muito desafio e de muitas conquistas também. Carlão de Freitas, que sempre ficou na resenha com o Antônio Lupe, porque é aquela coisa, gente, vocês que estão nos ouvindo, não tem ideia da resenha que a gente faz quando a gente encontra os companheiros todos, seja de quem for, Rádio Central, Bandeirantes, Jovem Pan News, tá cada um em um dial. Mas quando se junta é só resenha, hein, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde mais uma vez ao Lupe. Seja bem-vindo agora neste horário. Pela manhã nós já demos aí as boas-vindas. Pena que nós não pegamos o trem da alegria, né? O trem da alegria, pra quem não sabe, você pegou até um pouquinho, né? Peguei. O Lupe não pegou, né? O Lupe não pegou. O trem da alegria, pra quem não sabe, era um ônibus fretado em que toda a imprensa campineira se deslocava para jogos fora de casa, seja de Guarani e Ponte Preta, e era
era uma bagunça Nossa, só. meu Deus. Eu, como profissional, também não peguei. Eu peguei porque eu acompanhava o meu pai. E, cara, era uma maravilha. Aquilo era... Nossa, daria um livro. Aliás, um abraço pra Gustavo Biano. Sempre me lembro de Biano quando se fala no Trem da Alegria. Aliás, graças ao Biano, meio que aí encerrou isso aí, né? Então ele aparece todo bonitinho lá no EPTV, todo bom moço, mas ele já deu muito trabalho, o nosso Gustavo Biano. Um abraço ao Tenho Biano. certeza que ele tá ouvindo, viu? não tenho dúvida que ele tá ouvindo. Mas era sensacional. Mas o loop nas resenhas, sem dúvida alguma, antes de começar os jogos da Ponte, né? Porque cobria a Ponte, então era assim, coincidência ou não, nós nos encontrávamos em jogos da Macaca. Então, a gente conversava, batia papo, e agora os papos vão acontecer com mais frequência, porque ele está conosco agora. Com certeza. E vai ser muito bom. E vamos ao que interessa, começando o CBN Esportes Campinas com os principais destaques de hoje. Corinthians oficializa a compra de Yuri Alberto. O contrato vai até o fim de 2027. O destaque do Guarani, Bugre, que entra em campo pela Série A1 no próximo sábado, semana de estreia do Guarani. Boa tarde, Júlio Nascimento. Oi, Pio. Guarani se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. Sábado, compromisso contra o Santo André. O técnico Moser deve aí escalar um time muito parecido com o que participou do jogo treino contra o São Paulo no último final de semana. Daqui a pouco a gente explica também as últimas movimentações do Guarani no mercado da bola. Pode pintar novidades nos próximos dias e atualizações também do time da Copinha, que se prepara para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense sem a presença de Eliseu Manuel, que acabou rompendo o ligamento do joelho no jogo contra o Grêmio. Essa notícia triste, né, lá no Guarani, nesse início de semana, e já vi muita cornetagem em relação à escalação que não foi divulgada oficialmente por parte da comissão técnica do Guarani, mas o pessoal conseguiu descobrir mais ou menos ali qual foi o time que iniciou esse jogo treino contra o São Paulo. Já teve bastante gente cornetando, o que não poderia ser diferente, né? E agora o destaque da Macaca, Ponte Preta. Tanto a Macaquinha quanto a Macaca, semana de decisões, estreia, Antônio Lupe. Pio, e hoje a Ponte Preta disse adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ficou no empate com o Retrô e está eliminada na primeira fase da Copa São Paulo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse resultado. No saldo de gols, a Ponte Preta acabou se despedindo da Copinha. Já o time principal na reta final de preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. E a diretoria, que já registrou os primeiros reforços, ainda busca com urgência no mercado a contratação de mais um atacante. Começou cedo, cara? Começou cedo, já tá dando trabalho. Que coisa, né? Vamos ao destaque de Fábio Scheib, que pela primeira vez está tendo contato com Antônio Lupe. Boa tarde, Fabião. Fala, Rafael Pio, muito bom tê-lo de volta. Um grande abraço ao Lupe, acompanho o Lupe há tempo também. Boa passagem por Goiânia também, né? Um abraço ao ouvinte CBN. E tem destaque de experiente jogador brasileiro acusado de agressão sexual na Espanha, viu, Pio? O Chelsea acertou com o atacante português que disputou a Copa do Mundo do Catar. E ainda, no Palmeiras, time de Scarpa na Inglaterra vem forte para contratar outro destaque da base palestrina, viu, Pio? Valeu, Fábio Scheib, que vai trazer todas essas informações nos mistérios que Fábio Scheib sempre é assim, viu, Lupe? Ele sempre faz mistério nas aberturas, ele sempre deixa um quê de o que será e depois ele vem com a notícia completa. No ar o CBN Esportes Campinas com os trabalhos técnicos, hoje dele, Elton Grimaldi, a produção de stream é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta com informações sobre o trânsito, tem Hora do Vôlei, muita coisa pra você aqui no CBN Esportes. Vamos juntos, até às 5 da tarde. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. 4h13, Mário Quintino tá chegando para trazer pra gente as primeiras informações das estradas aqui no CBN Esportes Campinas. Boa tarde, Marinho. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações aí da rodovia Dom Pedro.
Por enquanto, ainda não tem ponto de parada nos dois sentidos, mas tem trecho com pista molhada aqui em Campinas, principalmente ali na região dos Amarais. Por isso, siga aí com atenção. Agora, a chuva até deu uma parada ali no trecho, a gente vinha acompanhando essa situação, mas ainda tem pista molhada, por isso, atenção quem segue na rodovia Dom Pedro. Falando também da Zeferino Vaz, pista molhada, principalmente lá na altura de Cosmópolis, altura do quilômetro 128, mas a situação de tráfego é bastante tranquila, inclusive movimento até um pouquinho abaixo do normal lá no trecho de Cosmópolis. Trago informações também, Pio, para o nosso ouvinte que segue aqui pela rodovia Santos Dumont. Por enquanto, não tem dificuldades, tanto em direção de Indaiatuba quanto na chegada a Campinas, inclusive movimentação mais intensa já na chegada para a rodovia dos Bandeirantes. Pio. Obrigado, Mário Quintino, que volta daqui a pouco com informações sobre o trânsito. Tenha o melhor da Digo com a Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 89,90. Acesse agora directvgo.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries. Atenção! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E na próxima quinta-feira, o Vôlei Renata volta a atuar pela Superliga Masculina de Vôlei, jogo atrasado da 8ª rodada contra o Suzano, aquela partida em que caiu o mundo lá na cidade de Suzano, o ginásio, a Arena Suzano, inclusive com goteiras, não teve a menor condição de ter a partida, mais de 1 hora de espera e atraso, e aí os diretores das duas equipes decidiram, né, pelo adiamento. Esse jogo, que é do primeiro turno ainda, vai acontecer na próxima quinta-feira, lá na Arena Suzano, partida às 7 horas da noite, que você vai acompanhar aqui na CBN Campinas e também no YouTube do Esporte da CBN Campinas. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira! Tomate especial e cebola extra, R$ 3,99 o quilo. Banana nanica, R$ 3,99 o quilo. Cenoura e beterraba, só R$ 2,99 o quilo. Limão Tahiti, apenas R$ 1,99 o quilo. Ofertas válidas até 11 de janeiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h19, de volta. Eu não posso falar de volta com o CBN Esportes Campinas, segunda edição, porque o Osório fica bravo, viu, Carlão? Se é às 4 da tarde, é porque já é a segunda edição, Carlão de Freitas. O primeiro é às 11h30, então... O seu Osório é uma precisa. figura, hein? Nossa, ele deve ser bravo, porque ele fica irritado, Ele né? deve ser Ele não gosta que fala performance. Performance é algo... falar, é uma pode. palavra que não está no dicionário Ele fica bravo. português. Nosso no dicionário CEO. da português. Nosso CEO. O Boa, Soares seu não Osório. brincava, como que era que o
Frederico era o assessor para assuntos aleatórios. Isso, exatamente. Né? Então o seu Osório é o nosso CEO. Nosso CEO. Vai mandando, seu Osório. Vai dando bronca em nós. Puxa a nossa orelha aqui mesmo. Valeu, seu Osório. Bem-vindo de volta. Agora já pode parar de chover. É o que tá dizendo aqui o Marcelo Pinheiro. Vou falar aí, Marcelo. Férias só com chuva, viu? Seja bem-vindo, Lupe. Parabéns pela contratação. Quem tá mandando abraço é o Wilson, viu? Grande Wilson. Obrigado pelas palavras. Ano passado foi o Júlio, esse ano foi o Lupe, é o que tá dizendo o Emerson aqui. Aí a gente mata a concorrência, né, meu amigo? Protesto. Opa. Protesto. Minha pergunta ontem foi mal lida, então vamos tentar ler melhor a sua pergunta. Fábio Veloso, grande Fabião. Boa tarde. Carlão. Vai. Uma administração pra galera, é o que tá escrito aqui, como a do Corinthians, dura até quando? Quando os outros times se organizando e outros virando SAF. Então, acho que ele tá querendo dizer o seguinte, uma administração que faz aí a contratação que todo mundo pede, tal, que não sei o quê, até quando vai diante de um cenário em que, nesse momento, as equipes elas lidam mais com a questão da SAF, da organização e de tudo mais. Então, o Corinthians realmente ele é uma incógnita, né? Porque no ano passado, principalmente, em que o time, na gira do futebol, a gente fala que estava passando o chapéu, de repente chegou Paulinho, chegou Renato Augusto, Roger Guedes, né? Contratações de peso. E o Corinthians... Depois o Yuri Alberto, que não foi barato. Alberto, e hoje, eu não sei se eu estou me antecipando, mas o Corinthians efetivou a contratação do Yuri Alberto. Então é realmente um mistério, porque o Corinthians reclamando a todo instante, as dívidas estão aí, e consegue fazer contratações. Não sei se está no nível de um Palmeiras, mas até disse ontem com o Guarizo, é um Corinthians que incomoda, vai incomodar o Palmeiras e o Flamengo num Campeonato Brasileiro. Não está no mesmo nível, mas com essas contratações o Corinthians incomoda, mesmo passando por problemas financeiros gravíssimos, né? Bem acertadinho, aquela história, enquanto talvez Palmeiras e Flamengo estiverem preocupados com Libertadores, fases mais agudas... Eu acho que em pontos corridos, Pio, Lupe, é difícil bater Palmeiras, Flamengo e de repente o Atlético se voltar bem para 2023. Agora em mata-mata, na Copa do Brasil, quase que foi, né? Fagner, Matheus Vital, quase que foi. Ai, Vitor Pereira, nem me lembro daquela escalação. Bom, por falar em organização, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que tá fazendo contrato com a galera, aqueles contratos longos para depois não ter preocupação. Mais um contrato renovado com antecedência. O zagueiro Gustavo Gomes, paraguaio que tinha vínculo com o Palmeiras até o ano de 2024, agora é jogador do Verdão até o fim de 2026. Mais 2 anos para uma história já muito vitoriosa, que contabiliza 2 títulos brasileiros, 2 títulos da Libertadores, 2 títulos do Campeonato Paulista, 1 título da Copa do Brasil e 1 título da Recopa Sul-Americana. Sim, estou muito feliz, né, por esse reconhecimento. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho, né, que também é graças ao trabalho dos meus companheiros, de todo mundo aí que me ajuda a estar bem, a fazer bem meu trabalho, ajudou o Palmeiras sempre a tentar conquistar coisas e meu pensamento é isso, né? Acho que o meu futuro está aqui, como você falou, minha família está muito feliz aqui também e fico muito feliz. Agradecer a diretoria também, né? A comissão técnica, todo mundo aí que me ajudou para renovar, para ficar mais tempo aqui e tentar ganhar mais títulos. Já são até agora 217 jogos, com a marca impressionante de 28 gols marcados, o terceiro zagueiro que mais vezes marcou com a camisa do Palmeiras até hoje ao longo da história do clube. Com esta renovação de Gustavo Gomes, o Palmeiras agora tem uma marca impressionante. Dos 11 titulares, ou seja, o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrick, apenas um, que é o Marcos Rocha, tem um contrato de apenas 1 ano ainda em vigor com o Palmeiras. O contrato do Marcos Rocha vai até o fim de 2023. Depois do Marcos Rocha, tem a questão do Hendrick, que vai embora do Palmeiras no meio do ano de 2024, quando completa 18 anos, e então vai poder se transferir para o Real Madrid. No mais, todos os jogadores titulares do Palmeiras
têm contratos de pelo menos mais 2 anos, ou seja, estão com vínculos com o Palmeiras por pelo menos 2 anos. Na verdade, depois do Endrick, os jogadores que têm o vínculo mais perto de terminar dentre os titulares são o Everton, Piquerez, Zé Rafael, Rony e Dudu, que têm contrato por mais 3 anos, ou seja, até o fim de 2025. E além desses, temos os casos do Murilo, agora do Gustavo Gomes, do Danilo e do Rafael Veiga, que tem mais 4 anos de contrato com o Palmeiras, vínculos até o fim de 2026. Portanto, o Palmeiras está numa situação em que só perderá os seus principais jogadores, os seus titulares, a médio prazo ou até a longo prazo, se o Palmeiras quiser ou se algum time pagar o valor das multas rescisórias, que no caso desses jogadores, em geral, são multas bastante altas. De São Paulo, Leonardo Dai. Valeu, Leonardo Dai. A gente tem um especialista de Palmeiras, que inclusive fez aquele trabalho todo especial em 2022, mas antes eu vou começar com o Carlão de Freitas e Antônio Lupi. Dá certo manter basicamente toda a base? Não vai começar a ficar mais velho esse time do... Tudo bem, tá chegando o Endrick, mas não vai começar a ficar mais velho esse time do Palmeiras, não? É um risco, Pio. É um risco que se corre, mas é uma base, é um elenco que me parece que não dá trabalho, né, pro Abel Ferreira. São jogadores, assim, de um nível intelectual muito bom, né? O próprio Dudu, no início de trajetória no Palmeiras, era meio esquentadinho, né, destemperado, mas ultimamente também parece que anda se comportando bem. O Gustavo Gomes é um líder nato, né? E eu acho até importante. Pode acontecer, sim, né? Existe aquele desgaste natural, não só dos jogadores com relação ao clube, mas dos jogadores com relação ao Abel. Isso aconteceu no Grêmio, né? Com o Renato Gaúcho, aquele desgaste, mesmo o Grêmio realizando boas campanhas. É um risco que se corre, mas em se tratando destes jogadores privilegiados, né, intelectualmente, eu acho que é uma boa. Gustavo Gomes está na história do Palmeiras, né? Que fantástico zagueiro. O próprio Dudu que permanece, Marcos Rocha tem 1 ano de contrato, mas também já deve renovar, Luan renovou, o próprio Abel também permanece. É um Palmeiras que vai continuar muito forte em 2023. É o time que joga mais com a cabeça do que fisicamente, Lupe? Principalmente por conta do seu treinador, né? Que inclusive tem um livro, né? Escrito com esse título, né? Cabeça Fria, Coração Quente, né? Então, assim, é um time que é a cara do Abel Ferreira. Mas o futebol ele não tem uma receita pronta, né? Falou, ó, faz isso que vai dar certo. O Palmeiras mantém uma base que foi vitoriosa há alguns anos, né? Principalmente na temporada 2021. E conseguiu manter os seus principais jogadores. Aí você pega como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que agora tem o Cudê no comando técnico, que desembolsou uma grana para contratar o Patrick, que estava no São Paulo, e o Edenilson, que estava no próprio Internacional, e que são 2 jogadores de confiança do treinador. Ou seja, se o treinador tem o grupo na mão, você não precisa de contratações, você precisa sim de peças de reposição. Porque senão você acaba gastando um dinheiro desnecessário com os jogadores que caem na graça do treinador, que é esse exemplo do Atlético Mineiro. Então eu acho que o Palmeiras, com o time que tem, é um time que entra como favorito em todos os campeonatos, mesmo com poucas contratações e com um elenco basicamente o mesmo da temporada passada. E aí o Nottingham Forest, o meu caro Fábio Scheibe, não tá querendo que o Palmeiras fique com todo mundo não, né? Exatamente, Rafael Pio. O time de Gustavo Scarpa, né, na Inglaterra, o Nottingham Forest, está querendo oferecer 20 milhões de euros, cerca de 113 milhões de reais, pelo volante Danilo, um dos destaques da equipe palmeirense, uma das crias da academia. O Palmeiras vê com bons olhos essa transação e estaria disposto a vender o jovem de 21 anos, viu, Pio? O Palmeiras ainda tenta manter o Danilo até o fim do primeiro semestre, até junho de 2023. Outro time que está interessado em Danilo é o Mônaco, que ofereceu dinheiro, mais o volante Jean Lucas, brasileiro, revelado pelo Flamengo, que também atuou pelo Santos. O Danilo aí já seria um desfalque mais sentido. É um jogador importantíssimo para o Abel, é a válvula, né? O cara que faz a transição, defende bem, sai com qualidade. O 2022 do Danilo, a reta final não foi tão boa, né? Coincidência ou não, depois que ele voltou da seleção, já não teve o mesmo rendimento, mas sem dúvida alguma é um jogador imprescindível. Aí o Palmeiras tem que trabalhar na base, né? Para ver se arruma um igual, ou pelo menos parecido, ou não sei, de um nível
semelhante ao do Danilo, ou então terá que ir às compras. Meus amigos, e o Corinthians, a gente falava sobre a questão do Yuri Alberto. Hoje o Corinthians oficializou a compra de Yuri Alberto, e para que isso fosse possível, o Yuri Alberto estava emprestado ao Corinthians pelo Zenit até junho desse ano. Ele cedeu o Duqueiroz, o Robert Renan, que é o menino, o zagueiro, e ele deu ao Zenit a preferência de compra do meio atacante Pedro, que é um garoto de apenas 16 anos. O Carlão, é um risco, porque, por exemplo, se o Pedro estoura, daqui a pouco com 18, ele vale mais do que o Yuri Alberto, por exemplo. É um jogo, né? Jogo. O Corinthians está jogando. O Corinthians confia muito, não só na qualidade do Yuri Alberto, mas o fato de ele ter 21 anos, né? Porque ainda é um jogador plenamente negociável com o futebol europeu por um valor importante que possa até cobrir o que o Corinthians desembolsou pro Zenit. Por isso ele abre mão de vários jogadores e dá preferência para o Zenit de compra do menino de 16 Nossa anos. Senhora. Rapaz, 16 anos ele já pode... Que nem ontem eu estava acompanhando um programa falando do Hendrick, né? Cara, que coisa. 15, 16 anos já é fenômeno, Real Madrid. Pelo amor de Deus. E o Luan voltou a treinar, gente. Opa! Mas é só treinar, tá? Fica tranquilo que não entra. E tem rapidinho só uma questão dessa negociação do Zenit, que o Ivan volta, né? O Ivan já volta foi pro pro Corinthians, Vasco. mas não Exato. fica no Corinthians, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque ele vai pro Vasco. Ainda não tem a confirmação se é em definitivo ou empréstimo. Se for empréstimo, aí, torcedor da Macaca, pode esquecer, porque não vai... Não vem grana. Não vem grana. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Sabe quem vai marcar um golaço na sua obra? A Sodimac. Confira essas oportunidades. Veda Prem parede branco, Veda City 18 quilos, R$ 309,90. Telha fibrocimento 2,44 por 1,10 5 milímetros com fibra, R$ 49,90. Massa corrida classe balde 25 quilos, R$ 59,90. Kit furadeira 13 milímetros, 650 watts, 30 peças, R$ 259,90. Se você encontrar mais barato, cobrimos o preço da concorrência e ainda damos 10% de desconto. E no reforço desse time estão o aluguel de ferramentas e o programa de fidelidade do profissional. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Repórter CBN. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que 3 torres de transmissão de energia foram derrubadas no Paraná e em Rondônia. Segundo o órgão, há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas. A ANEEL informou ainda que não houve impacto no fornecimento de energia. Mesmo assim, o governo federal criou um gabinete de crise para monitorar a situação. O operador nacional do sistema opera em esquema especial para enviar energia extra e garantir uma margem de segurança. O senador Flávio Bolsonaro tentou desvincular a imagem do pai Jair Bolsonaro dos atentados terroristas praticados por apoiadores do ex-presidente em Brasília no domingo. Durante a sessão que aprovou o decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal até o fim do mês, Flávio classificou os atos de vandalismo como lamentáveis e negou o envolvimento do pai. Ele comentou ainda que Jair Bolsonaro está praticamente incomunicável. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o fim de dezembro. Um trecho da rodovia BR-324 em Feira de Santana, na Bahia, foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal após a denúncia de que havia um explosivo num viaduto da região. Segundo a corporação, o esquadrão antibombas foi acionado para a ocorrência. Ainda não há detalhes sobre o caso.
O Ministério da Educação investiga a conduta do reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. A pasta recebeu denúncias de que Janir Alves Soares publicou vídeos em redes sociais para apoiar o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília. Por causa das publicações, o reitor foi afastado do Fórum das Instituições de Ensino Superior. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, a gente recebeu alguns relatos que em Santa Bárbara do Oeste chove muito forte, então você que estiver sintonizado aqui na CBN Campinas e tiver por Santa Bárbara, na região, mande um WhatsApp, dê aí o relato, né, do que você está presenciando nesse momento, até se a chuva já diminuiu também, 19991869070. Aqui por Campinas, acho que a chuva ainda não chegou, mas há alguma dificuldade no trânsito nesse momento, Mário Quintino? Em relação à chuva, por enquanto, a situação é tranquila, viu, Pio? Até choveu em alguns pontos da cidade ao longo da tarde, mas agora situação um pouco mais tranquila, só que o nosso ouvinte encontra a movimentação intensa pela John Boy Dunlop, principalmente para quem vai em direção do Campo Grande, inclusive diminui a velocidade já nas proximidades da rodovia Anhanguera. Inclusive, você comentava aí sobre a situação lá de Santa Bárbara do Oeste. A informação, Pio, da concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes é que chove em toda aquela região, por isso, atenção, tanto você que segue pela rodovia Anhanguera, proximidades ali de Americana, quanto pela Bandeirantes, lá no trecho de Santa Bárbara do Oeste, e claro, também pela rodovia Luiz de Queiroz, na ligação entre essas duas cidades, Inclusive, apesar da chuva, a informação é que ainda não há registro de acidentes, mas, de qualquer modo, atenção aí para o nosso ouvinte. Pio. Boa, fica aí a dica do Mário Quintino. Redobre, você que trafega por essas rodovias, a atenção, tome cuidado, pistas molhadas nesse momento, o tráfego é bom. Obrigado, Marinho, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h38, o Osmário mandou uma mensagem pra gente, tá lá perto do Balão do Laranja e tá chovendo, ou já choveu por lá, Osmário? Olá, tudo bem? Mauro de Campinas, tudo jóia? Você estava falando que não choveu, estamos aqui no Balão do Tavares, o Balão do Tavares está chovendo, sentido Anhanguera, está chovendo, indo para Aparecidinha também está chovendo. O trânsito está um pouquinho lento, um pouco de carro, mas está chovendo aqui também. Obrigado, até lá. Valeu, meu amigo. Balão do Tavares e não o Balão do Laranja ali
nas proximidades da Avenida Alix da Cunha, Marechal Rondon, para quem vai lá para a região do Castelo, ou como ele disse, né, segue lá para Anhanguera para chegar na região do Aparecidinha. Mais um WhatsApp aqui, ó. Quero desejar ao Antônio Lupe muito boa sorte nessa nova jornada. Estamos juntos na rádio que toca notícia, afilhado. É o Reginaldo Silva. Opa, Reginaldo, meu padrinho de casamento. Oh, que maravilha. Sim, trabalha aqui no centro também. Abraço, Reginaldo. Obrigado pela mensagem aí. Grande Reginaldo. Boa tarde, equipe CBN. Choveu muito forte aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas agora está mais fraco aí, ó. Nosso ouvinte, o Fernando Scarelli, que tá lá em Santa Bárbara do Oeste, mandou aqui a mensagem pra gente. Valeu, meu amigo, obrigado. Agora, 4 horas mais 40 minutinhos, vamos falar do Guarani, informações do Bugre, que está classificado à próxima fase da Copinha e tem uma semana já de preparação para a estreia no Paulistão no próximo sábado, Júlio Nascimento. Muito bem, Pio, Guarani de olho na estreia contra o Santo André, sabadão no Bruno José Daniel, um time quase pronto, quase preparado para esses primeiros jogos da temporada. O Guarani tem muito otimismo aí em relação ao que vai produzir dentro do Campeonato Paulista e o objetivo é pelo terceiro ano consecutivo chegar aí na fase de mata-mata. Essa foi a meta estipulada pela comissão técnica dentro do Campeonato Paulista. Muitos torcedores já começam a criar ali uma expectativa para a estreia do campeonato. O Guarani já esboçando, né, nessa pré-temporada um provável time titular e o jogo treino contra o São Paulo. O Guarani acabou sendo derrotado por 1-0, mas mexeu muito no time durante o jogo ali. O jogo treino tem uma dinâmica um pouco diferente e quando o time principal esteve em campo, o Moser fez ali algumas observações, alguns ajustes importantes. Claro que algumas peças estão garantidas, como o caso do goleiro Kozlinski, o lateral esquerdo Jamerson Bahia, o meia Giovanni Augusto, são jogadores fundamentais, peças-chave nesse time do Guarani, e são jogadores que certamente estarão entre os titulares durante toda a competição. Imaginando um time para estreia, eu arriscaria hoje, terça-feira, dia 10 de janeiro, em Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão e Luciano Castan com Jamerson Bahia. Luciano Castan e Lucão foram jogadores de confiança do Moser no CSA, foram contratados a pedido do técnico, então acho que eles largam na frente do Alan Santos, que trabalhou com o Rodrigo Pastano, um jogador que com certeza durante a temporada vai brigar pela posição. O meio-campo aí já pinta a primeira dúvida, o Leandro Vilela deve ser o primeiro volante, o Richard Rios terminou bem a temporada 2022, inclusive o Guarani recusou uma oferta de $800 mil pelo Richard Rios, algo que daria aí cerca de 4 milhões e 200 mil reais. Não só recusou a proposta, como tem a pretensão de aumentar o contrato do Rios, que vai até novembro. O Guarani estuda aí uma extensão contratual com reajustes salariais e também de multa para o jogador que está disputando a posição com o Lima. Então o Moser vai definir aí entre esses dois jogadores quem será o companheiro de Leandro Vilela. Giovanni Augusto e Bruninho fecham o meio campo, uma formação muito parecida com a do ano passado, né, com o Bruninho entrando na vaga do Isaac. E na frente, o Bruno José, outro remanescente, e com o Derek, né? O Derek que estava na Chapecoense, até na Chape ele fez uma função diferente, tem atuado nessa pré-temporada mais avançado. Então o Gênison, o Nicolas Careca, o Felipe Crisma, tem feito uma boa pré-temporada, segundo os relatos das nossas fontes. Por enquanto, todos atrás do Derek, né? O Derek tem 1,85 m, tem sido um jogador também muito efetivo na bola aérea. O Moser tem gostado muito da utilização desse jogador, então existe essa possibilidade dele largar como titular. Os próximos treinos serão importantes. O Guarani ainda não fechou o ciclo de contratações, são 12 nomes anunciados até o momento, tá buscando aí mais nomes no mercado. O Guarani tá procurando uma oportunidade para tentar de repente um atacante aí. O Gabriel Novaes do Bragantino foi um nome consultado, mas também atrai o interesse de outros clubes, e tá buscando aí fechar a contratação também de um volante, que pode ser o Matheus Barbosa do Vasco da Gama. O Guarani tá tentando desvincular o Matheus Barbosa do Vasco, que não tem interesse em emprestá-lo, mas também o Maurício Barbieri queria segurá-lo para o Campeonato Carioca. Então existe aí um entrave entre a comissão técnica do Vasco, os empresários, a vontade do jogador, que também estaria interessado agora em jogar no Guarani. Tudo isso deve ser resolvido até quinta-feira, o prazo que o Guarani está estipulando aí para tentar de fato bater o martelo e saber se o Matheus Barbosa será reforço do Guarani para a sequência da temporada, Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Carlão, olha esse time aqui, ó, que pode ter sido o time que começou o jogo treino contra o São Paulo, a derrota por 1-0. Kozlinski, Diogo Matheus,
Lucão, Luciano Castan e Jamerson. Até aí, sistema defensivo definido, né? Definido, existe o entrosamento entre Lucão e Luciano Castan dos tempos de CSA, é isso que o Mozart traz, né? Para definir o sistema defensivo aí, tranquilo. Leandro Vilela, que eu particularmente gosto muito. Lima e Giovanni Augusto meio campo. Aí agora... Aí a briga é maior, né? A briga é maior até porque o Richard Hughes está pedindo passagem, né? E a torcida está empolgadíssima com o rendimento do Richard Hughes, não só na reta final da Série B, mas também durante a pré-temporada. De repente pode ter uma mudança aí, ou então ele acrescentar o Richard Hughes e abrir mão de um atacante, né? Que seria o Bruno José? Porque, Bruno José, Derek e Bruninho. Eu não sei, cara, eu imagino nesse primeiro momento o Gênison tendo uma condição de titular. Não sei se é porque ainda tá na pré-temporada, enfim, mas... O Gênison tem camisa, né? Pelo menos nominalmente, ou pelo histórico, a gente espera que o Gênison seja o titular. Mas é o Mozart que está comandando. Hoje, infelizmente, a gente não tem tanto contato mais com os treinamentos, né? Então a gente vai muito na suposição, no quebra-cabeça. Bruninho, Bruno José e Derek, pelo menos é o que o Mozart acena, né? Vamos ver. Surpresa, né? Agora gerou uma curiosidade. Gerou. Como está o Gênison? Porque o Gênison já seria o titular na Série B. Aí teve a lesão contra o Náutico, o Yuri chegou pedindo passagem, arrebentando, fazendo gols, e o Gênison teve que esperar um pouquinho. Naturalmente seria o 9 de 2023, né? Até porque não se contratou ninguém, porque o Gênison já estava aí. Tanto é que o Crisman ele é integrado aos profissionais porque o Guarani não foi ao mercado. Pode aparecer esta oportunidade, né? Oportunidade de mercado, como os dirigentes gostam, e o Gabriel Novaes pode aparecer, mas o Guarani não foi às compras com relação ao atacante justamente porque o Gênison, recuperado da lesão que teve ano passado, pelo menos na teoria, seria o titular. Agora fica aí a interrogação para a formação do time contra o Santo André. Copinha, Guarani não deu muita sorte, pega o Atlético Paranaense agora pela frente, duro, né? E outra, né, com bastante desfalque, esse é o maior problema. 3 desfalques e jogadores importantes, difícil, parada dura. Atlético Paranaense hoje está na primeira prateleira do futebol brasileiro. O Guarani não teve tanta sorte num jogo contra um grande, que foi diante do Grêmio. Claro que o gramado estava horroroso lá no Lancha Filho, mas o Guarani não foi bem. E agora tem o Atlético Paranaense. Por ser um jogo de mata, de repente o Guarani pode aí tirar um coelho da cartola. Mas o favorito é o Atlético Paranaense. Porém, torcida bugrina, não precisa me matar. Futebol, já dizia Rafael Pio, e Antônio Lupe concorda. Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Mais uma frase, pérola. Mais uma bela frase do vocabulário esportivo. Bretão, exatamente. Ô, Fábio Scheib, antes da gente ir pro intervalo, e daqui a pouquinho tem as informações da Ponte Preta, o Lupe vai trazer um pouco do que foi também a partida contra o Retrô agora há pouco, a Ponte fora da Copinha. O que é essa história aí de atacante brasileiro que está sendo acusado de agressão sexual lá na Espanha, Fábio Scheib? Pois não, Rafael Pio. A Justiça da Espanha aceitou uma denúncia contra o lateral direito Daniel Alves, de 39 anos, por suposta agressão sexual. Ele passou a ser investigado após uma denúncia de uma mulher que o acusa de tê-la tocado sem permissão, viu, Pio? O caso ocorreu na madrugada do dia 30 de dezembro em uma boate em Barcelona. Dani Alves admite que estava na casa noturna, mas nega com veemência a acusação. De acordo com a imprensa europeia, a vítima declara que Alves teria colocado a mão por dentro de sua roupa. Os dois estariam em um banheiro unissexo da casa noturna, viu, Pio? Ixi, Dani Alves, que... É ruim esse tipo de coisa, independente se vai... se provada inocência, essas coisas. Só a notícia de ser levantada pro atleta é ruim, Carlão. A gente fica ainda, né, com o direito o privilégio, né, da inocência. O próprio Daniel Alves, antes da justiça espanhola aceitar aí a denúncia, ele já havia feito uma declaração no Instagram e tal. Eu espero que seja aí comprovada a inocência do Daniel. Agora, se for comprovado que realmente houve,
atrapalha demais a vida do Daniel Alves, né? Aliás, não sei se vocês já me lembram, porque eu assisti esse final de semana. No Netflix tem um filme que chama... É a história do Brian Banks, jogador de futebol americano, que ele foi acusado... Ele era promessa, com 16 anos, ele foi acusado injustamente de assédio sexual. Ficou preso, inclusive, por um erro da advogada e tal. E, cara, o filme é sensacional. Vale a pena. Então, você que gosta desse tipo de... baseado em fatos reais... Pra você que gosta desse tipo de filme, procura lá. É a história de Brian Banks. É um belo filme. Intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da macaca. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h51, já tá acabando o programa, hein? Um abraço pro João Gualberto, lá de Jundiaí, tá sempre sintonizado também aqui no CBN Esportes. Grande Sérgio Moraes, mandando mensagem pra gente também. E o Antônio Casarini tá dizendo aqui, ó, por um acaso vocês sabem quando Noé vai passar com a arca aqui em Campinas? Porque eu não aguento mais tanta chuva. Nossa, as 2 semanas já, né? A chuva, ela faz parte desta temporada. Agora o frio, rapaz. Então, moletom em janeiro? Blusa. É brincadeira. Ah, não. Tá de sacanagem, pelo amor de Deus. Louco. Vamos falar da Ponte Preta, macaca, que também está em semana de estreia no Campeonato Paulista, próximo sábado, lá em Rio Claro. E hoje, infelizmente, a Ponte precisava vencer a equipe do Retrô. Ficou só no empate, né, Antônio Lupe? Ficou só no empate, Pio. A Ponte Preta, com esse resultado, disse adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a Ponte até que começou bem a partida, só que depois que tomou o primeiro gol do Fábio aos 20 minutos do primeiro tempo, aí o esquema tático do treinador da Ponte, o Edson Boaro, né, o Alba Branco, que não ficou no banco de reservas, foi seu auxiliar porque ele testou positivo para a Covid, então não pôde comandar a equipe. Aí depois que a Ponte acabou tomando o primeiro gol, logo aos 30 tomou o segundo do Marlisson numa falha do zagueiro da Ponte Preta. O Euler também não jogou, que é um garoto que tem aí a sua última idade para disputar a Copa São Paulo, né, o último ano de sub-20. Ele não jogou porque estava suspenso e num erro individual o Retrô acabou fazendo aí 2-0. O Pedro Estevam, ainda no primeiro tempo, diminuiu para a Ponte aos 36 minutos e o Maurício empatou no segundo tempo aos 12 minutos, 2-2, mas por conta desse resultado, saldo de gols, a Ponte Preta ficou atrás do Retrô na terceira colocação e o time pernambucano avançou de fase, assim como o América, que entrou em campo no jogo de fundo, já classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É claro que o Carlão é o nosso comentarista, mas eu não posso deixar de registrar aqui que mesmo com a eliminação, tem pelo menos 2 jogadores que estão prontos. É isso que eu ia te perguntar. Para jogar na Série A2 do Campeonato Paulista. Maurício é um deles. Maurício, desde o ano passado já está pronto. O Maurício, desde o ano passado, quando ele foi artilheiro do Sub-20, com ainda sem ter idade para deixar o Sub-20, né, ele ainda tinha mais um ano, ele já chamava a atenção na base. E o Euler, zagueiro, que hoje não atuou, mas nos dois jogos ele mostrou potencial.
Então, assim, se o Hélio dos Anjos acompanhou os jogos da Ponte, com certeza ele vai utilizar esses 2 jogadores no time principal. São 2 jogadores que, apesar da eliminação na primeira fase, mostraram que podem ajudar a Ponte Preta no time principal, Pio. É sempre aquela história, Carlão. A copinha, ela serve pra isso. A gente só lamenta da Ponte ter sido eliminada na primeira fase, porque aí é menos tempo pra esses garotos mostrarem o que eles podem. Mas se sair um que seja, já objetivo concluído. Já tá de bom tamanho. Tanto é que a Ponte, ano passado, ela se deu muito bem, né? Com o Amaral, com o próprio Leonaldo, que não participou da copinha, já era do profissional, mas também é da base. Tiagão, DG, né? Então são alguns meninos. O Alisson, garoto. Que não é da Ponte, mas garoto, né? Garoto, e graças à sua juventude também ajudou bastante a Ponte na permanência. Nós até falávamos fora do ar, né, Lupe, Pio? Eu sou fã do Maurício, eu gosto do futebol do Maurício, é aquele cara que eu gostaria de tê-lo no meu time. Por quê? É o cara que pensa, é o cara que joga bonito, tem uma bola parada interessante. Agora, os treinadores de hoje não gostam muito desse tipo de jogador. Não. Aquele cara pensador, aquele cara mais clássico, né? Aquele cara que joga bonito realmente, mas não é de muita intensidade. Eu espero que o Hélio dos Anjos não tenha muito esse conceito, que tenha um conceito parecido com o meu e utilize o Maurício, porque realmente é um cara que tem muito talento. E ele é zagueiro na Ponte, parece que, né? Zagueiro e goleiro. Vestir a camisa vestir a camisa que vai dar conta do recado. E na Copinha São Paulo já demonstrou isso. Ô Lupe, em relação ao time profissional, o GE até fez um levantamento. A Ponte vai rodar pelas estradas do estado de São Paulo 2.487 quilômetros. É a Série 2 que vai começar, Lupe. Começa perto, né? Porque vai até Rio Claro enfrentar o Velo. Então, nesse primeiro jogo, não são tantos problemas. O problema, Pio, é quando for até Novo Horizonte, Lins, que ficam aí aproximadamente 400 quilômetros. Acho que é 368 pelo levantamento que foi feito. Monte Azul em casa. Monte Azul em casa. Monte Azul é perto ali da região que eu conheço, de Bebedouro, a Megalópole, chamada Bebedouro. Isso. Ela faz parte ali daquela região rica economicamente. Do reinado de Antônio Lupe e Eliel. Então a Ponte vai viajar, Pio. A Ponte vai viajar bastante. E quem sabe no final desse caminho ela consiga retornar à elite do futebol paulista, que é o principal objetivo, principalmente pelo lado financeiro, até porque a gente sabe que é uma mudança muito drástica em relação à cota de uma Série A1 para uma Série A2 de Campeonato Paulista. E a diretoria, que além desse problema do rebaixamento, convive com outros problemas da questão da falta de dinheiro, ainda tenta montar um time competitivo e com o objetivo de subir à Série A do Campeonato Paulista. Tem ainda a intenção de contratar mais um atacante até a estreia. Sei que é muito difícil, hoje abriu a janela, na verdade era ontem, mas eles anteciparam um dia, né? Então hoje abriu a janela, a Ponte já registrou muitos jogadores, Guipira, Pablo Diego, que foi anunciado oficialmente hoje, o Gé, o Dudu Atamoto, o Júnior Tavares já estão regularizados e à disposição para estrear na Série A2 do Campeonato Paulista. Mas ainda falta um atacante. A diretoria quer até sexta-feira anunciar esse atacante. É claro, aí vai depender da questão física, da pré-temporada, da questão técnica do atleta para saber se ele vai ser registrado e ficar à disposição do treinador. Mas é claro que a competição é longa, mas o Hélio precisa de atacantes, com a saída do Luca, principalmente. Bom, o desafio distância é um desafio em Série A2, isso é inegável, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a Ponte não vai de avião, né? Vai de ônibus e o ônibus, embora os ônibus... vai rodar o macacão vai rodar bastante. O gurilão, né? O gurilão. O macacão era o Alexandre, né? Era o Alexandre. Mas o gurilão vai conhecer o Washington Luiz, Marechal Rondon, Castelo Branco. E tem uma situação, porque assim, às vezes o ouvinte não sabe, mas a Ponte vai jogar, por exemplo, Lins. Ela pode até ir um dia antes, é claro que o clube precisa arcar com as despesas, a Federação Paulista não banca essa mudança de roteiro e o time volta depois do jogo, ou seja, depois do... Terminou o jogo, por exemplo, de Lins, se não me engano é à noite. A delegação viaja de volta para Campinas. Em 2018 ou 2019, a Ponte foi jogar contra o Mirassol
E eu me lembro que fui acompanhar por uma outra emissora, e na volta, já de madrugada, a ponte quase teve um grave acidente de ônibus, onde o ônibus acabou, não sei se o motorista acabou dormindo, se não me engano, um carro fechou o ônibus, e o ônibus foi parar no canteiro central. Então, assim, vai ser às 7 da noite. Tenso. É claro que se fosse... A Série A tem clubes mais próximos, né? Região do ABC, São Paulo, enfim. Mas essas estradas aí pelo interior, elas precisam ter muita atenção por conta dessa questão aí da... Porque é uma estrada longa. Aí Anguera, você pega assim, é uma reta, né? Se você não tiver uma concentração ali, você tá enrolado. E fora que a ponte fora de casa, ela vai ser atração, né? Embora seja a primeira rodada da Série A2, em Rio Claro o clima já é de decisão, ingressos vendidos, a torcida da Ponte esgotou em menos de 24 horas, estádio acanhado. Então não pense o torcedor que a Ponte vai chegar em Rio Claro, desfilar, fazer bonito, meter 3-0, pegar a estrada e retornar para Campinas. Não, é pauleira. O técnico do Velo Clube é o Alberto, meia, né? Alberto Félix, jogou no Bragantino, jogou na própria Ponte Preta. Conhece bem a divisão. Conhece a divisão. Dos jogadores, eu entrei no site do Velo, o mais conhecido é o Marcílio, até que atuou no Guarani, do lado esquerdo, lateral esquerdo e tal. Mas vai ser guerra, até porque pro atleta que joga no Velo, cara, enfrentar a Ponte, enfrentar bem a Ponte, pode ser uma projeção, um novo contrato. A maioria deles não tem pro segundo semestre um calendário, eles vão querer buscar. É um prato de comida. É a Ponte Novo Horizontino. Novo Horizontino investindo uma barbaridade, Eduardo Batista, jogadores conhecidos também. Os dois favoritos. Eu acho que o Novo Horizontino até mais que a Ponte pelo investimento. E a Ponte pela tradição, a torcida, não sei, mas se identifica com esse tipo de campeonato. É impressionante, né? Tem coisas que só acontecem com a Ponte Preta. Eu já ouvi torcedor falar que adora a Série A2. É brincadeira. Pelo amor de Deus. Vai perguntar pro Berlim se ele gosta da Série A2. Pelo amor de Deus. É louco. Fábio Scheib, até amanhã, Fabião. Olha lá, deixei pra chamar na hora certa, ó. Ele travou, tá vendo? Valeu, Rafael Pio. Grande abraço. Lupe, até amanhã às 11h30 no primeira edição. Até amanhã, Pio. Agradeço a recepção de todos. Tamo junto. Valeu, Carlão. Até amanhã. Valeu, Piozinho. Até amanhã. A gente volta amanhã às 11h30. Até lá, gente. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira.